você. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresas pra última hora. Fale agora, se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que eu sou teu. Eu estava aqui pronta para cantar com vocês. Você sabe que é o Flávio e a Fátima que assinam a trilha sonora do nosso programa essa semana. No decorrer da semana a gente vai conversar com eles sobre o projeto musical dessa dupla, que é a Bela e a Fera, mas a gente vai decidir hoje, a gente vai decidir isso numa entrevista. Olha, nós vamos conversar hoje sobre mães principalmente, né? Porque meio que se apaixonar pelo universo dos filhos é um pouco de mãe. Por que os pais não se apaixonam? Se apaixonam, mas eles revelam isso de outra maneira. As mães, elas têm um modo de dividir coletivo, que nos deixa também apaixonados. E a gente vai falar sobre isso porque nós que estamos nas redes sociais, estamos vendo mães apaixonadas e cheias de lições com filhos de todas as idades, mas principalmente por crianças. São tiradas, é o jeito de falar, o jeito de responder, o jeito de se portar, o jeito de ensinar, porque nós estamos aprendendo sim com essa geração Y, são os milenais, são eles que estão aí, eles que estão conectados, eles que têm novas percepções do mundo. E aí eu vou conversar sobre esse universo com uma psicóloga, é claro, que vai nos ajudar a entender esse universo, a psicóloga Cida Mello, mas também com uma jornalista, minha amiga jornalista, Paula Daniele, que tem 2 filhos, que ela está completamente apaixonada pelo cotidiano deles e está nos dando o prazer de dividir esse cotidiano com a gente. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. Na nossa plateia, na nossa área VIP de conteúdo, eu recebo o João Vitor Rolim, ele é jornalista também. Ele vai falar sobre um documentário, Um Suspiro de Rock, que foi um trabalho de conclusão do curso de comunicação da Universidade Federal do Piauí, a respeito do rock de Teresina. É claro que o João é roqueiro, para ter mergulhado nesse universo roqueiro, e a gente vai mostrar qual é a percepção do João e de quem estava com ele junto na produção desse documentário em relação ao que a gente tem produzido na área musical dessa cena musical de Teresina, que é o rock and roll. Eu também recebo durante a semana professores e alunos da Escola Municipal Machado de Assis. A gente vai conversar no decorrer da semana com eles também. E tem o Amaury Jucá, porque com a Amaury a gente até faz, mas não tem muita graça não é, Amaury? Boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite aos convidados aqui na plateia, o pessoal que está acompanhando, falando nisso em casa. Criança é uma coisa fantástica, né? Eu também tenho 2 filhos, estou apaixonado pelos meus filhos, por tudo que eles fazem. E aí você vai acompanhando a evolução, o dia a dia, cada fase deles é muito interessante de acompanhar e tem situações muito engraçadas. O Matheus, que é o mais novo, quando ele começou a falar e ele falava totatola, ele falava a língua presa, né? Aí eu filmei ele falando, né? Aí ele começou a rir. Eu falei, foi totatola. É totatola. E criança, às vezes, coloca a gente numa situação meio, assim, até constrangedora. Meus filhos, a mamãe fazendo um buço, né? E a mamãe passando um creme aqui para tirar e a mamãe, ele disse, vó, o que é isso? Aí a mamãe, meu Deus, se eu disser que é um bigode, esse menino me mata. Meu filho, é um creme rejuvenescedor. A mamãe também forçou, rejuvenescedor para uma criança de 4 anos. Aí ele disse, o quê, vovó? Disse, não, é para ficar mais nova. Por que a senhora não passa na cara toda? Mas a criança entende essas coisas. Eu fiz um show chamado Meu Vizinho é de Lascar. E no show eu falava daquele vigia do apito, que a pessoa fica pitando no quarteirão todinho. E ele vem apitando, é de longe. Eu tenho para mim que é para avisar o ladrão, que eu nunca ouvi dizer que algum dia na vida deu certo este encontro. Vigia do apito e ladrão nunca se encontraram. Ele apita aqui, o ladrão corre para colar. Ele apita colar, o ladrão corre para cá. Nunca deu certo. E o menino assistindo o show, o Ian. E aí quando chegou em casa, uma semana depois, vendo o jornal,
a notícia, a Polícia Federal fez a prisão tal, não sei o que, os caras tudo armado, encapuzado. Papai, eu quero ser polícia. A mãe dele, pelo amor de Deus, meu filho, procure outra coisa, porque polícia, meu filho, é muito perigoso. Você tem que pegar ladrão. Ele, pois tá bom, eu vou ser o vigia do apito. São os filhos que ensinam, que apaixonam a gente. Mas olha, falando em ensinar, o Brasil está aprendendo a reagir, e com reações do bem, porque essa história de fazer justiça com as próprias mãos não está com nada. Aliás, nós nos manifestamos sim, no Falando Nisso, através das nossas redes sociais, mas a gente não pode perder a oportunidade de fazer essa manifestação pública aqui. O nosso repúdio a quem reagiu ao enterro de um dos algozes daquele caso de Castelo. As famílias são famílias e mãe é mãe de vítima ou de quem é algoz. Você não tem noção de como uma mãe sofre quando tem um filho que comete um crime. Ela sofre igualmente como a mãe de uma vítima. Eu tenho tentado abordar aqui no nosso programa esse contexto de famílias de algozes, famílias de pessoas que cometem crimes, para a gente ter uma nova percepção em relação a isso. Aquela mãe tinha, e todas as mães que têm filhos que cometem crimes, seja em que idade, o direito de sepultar os seus filhos. Nós precisamos ver o outro de uma outra forma, se colocando no lugar do outro. Aquela história entristeceu muito quem vê dessa forma o outro. Então, a gente precisa amadurecer esse olhar. E agora, falando em ver o outro, no Paraná, a população se mobilizou e deu uma lição que, se você não viu ainda nas redes sociais, você vai ver. É uma lição do bem. O rapaz chegou, estacionou o carro numa vaga de deficiente e veja o que aconteceu. Não é só para a gente ver e sorrir e pensar.
é para mudar o nosso comportamento. Cada vez mais isso tem acontecido no nosso país e que aconteça. São atitudes do bem que faz a gente pensar e, repito, mudar. Eu tenho visto com muita alegria cada vez mais vagas para idosos e pessoas com algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade desocupadas em shoppings e supermercados. As pessoas têm, de algum modo, ou por medo de se expor, ou por medo de serem fotografadas, seja o que for, não ocupe a vaga que não lhe pertence. Então, não é só para fazer pensar ou para fazer sorrir, é para mudar de comportamento. Antes de ir para o intervalo, queria dizer que a entrevista nacional dessa semana do Falando Nisso é com um espanhol sensacional. José Sabariego, ele é formado em Direito, ele é um antropólogo, sociólogo e fala sobre direitos humanos de uma forma que realmente nos faz pensar. Veja o que vem por aí. Ele nasceu e estudou na Espanha e hoje mora em Portugal. A entrevista nacional do Falando Nisso é com um dos professores mais respeitados da Europa quando o assunto é direitos humanos sob ótica das ciências humanas. O desafio de Jesus Sabariego é claro, nos fazer entender que os direitos humanos estão mais presentes do que nunca no nosso dia a dia e que não interessa apenas a população carcerária, que no caso do Brasil é tão deficitária dessa garantia. Sabariego é professor e pesquisador de ciência política e sociologia. Estuda e atua na cooperação para o desenvolvimento e promoção social e cultural e tem coordenado projetos de cooperação para a ONU e União Europeia. Aproveitamos a conversa para saber como anda politicamente o mundo e por que os movimentos sociais das ruas viraram definitivamente a marca desse começo do século em todo o mundo. Os direitos humanos estão no eixo de muitas preocupações hoje no mundo. Então, o que é que acontece? Temos um desenvolvimento tecnológico enorme, temos níveis de desenvolvimento democrático também, possibilidades comunicativas, temos uma produção industrial que pode-se dizer que poderia satisfazer a humanidade e ainda assim as falhas do sistema são enormes. Cada vez mais pessoas mais pobres, no primeiro mundo, o sul, os países do sul, o terceiro mundo, crescem a situação de pobreza, de violência estrutural, abuso, violações de direitos e aparecem os movimentos sociais. Os movimentos sociais são sintomas de que os direitos não estão sendo reconhecidos ou estão sendo vulnerados, violados. Vimos aí o Jesus Sabariego, né? Falei José, mas é Jesus Sabariego. E aí a gente vai, antes de ir para o intervalo, chamar o recado do Carvalho Supermercado, que adora fazer a gente economizar. O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em 3 vezes sem juros o valor de suas compras do mês. E já no setor de eletro, você divide em 10 vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho, tem sempre um bem pertinho de você. Eu vou para o intervalo comercial com o Flávio e a Fátima e daqui a pouco a gente vai falar sobre o que aprendemos com as crianças, como a gente tem se apaixonado pelo cotidiano dessas crianças. Vamos conversar com uma mãe, a Paula Daniele, que se apaixona e divide com a gente o cotidiano dos 2 filhos dela. Vamos conversar com uma psicóloga para falar sobre essas crianças que nos ensinam de um jeito novo. Vamos mostrar a história da Naruna, que é uma piauiense que mora em Portugal, que se apaixonou tanto que vai estar lançando um blog agora e um livro, e contar uma história sensacional da Cris Guerra, que casou com um piauiense, com 4 meses de gravidez. O Francisco, marido dela, morreu e ela resolve contar a história para o filho, num blog lindo e através das redes sociais, que também virou um livro, que é o Para Francisco. Muito a aprender no próximo bloco. Se eu fosse você, não saía daí de jeito nenhum. Vou com vocês. Faz que desse jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você
sabe me abrir. E é só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. Quando se ama, a gente finge que não vê, que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim.